Resultado pra você, né, parceiro? Pro mundo. O quanto que eu vejo de evangélico pobre que dá o que nem tem pra pastor comprar o carro do ano. Sempre, tá? Aí Pode, mas o Deus do Velho Testamento, ele é um cara rigoroso, raivoso, violento. Inclusive, ele pergunta coisas pros humanos. Onde tá fulano, onde tá ciclano. Em contexto... Então, ele, não é ele é sem pecado. Por que pureza tem a ver com você ser casto? Era o Deus encarnado. Você pega um retrato... Meu... Por que o Deus tem que ser casto? Assim, você quer falar de teologia? Vocês falam de perseguição? Vocês fizeram algum vídeo quando na parada gay pegaram símbolos cristãos e colocaram nas partes íntimas? Vocês fizeram algum vídeo criticando? Milhões de dinheiro com música, com bancada evangélica, com 200 deputados no Congresso Nacional. Caralho, pega o neopentecostalismo. Pronto, macetei meu filho. Eu não quero dar uma educação pra ele. Quando seu filho erra, você não pune ele. Matando? Você tirou a palmada pra matar? Você vai matar seu filho na palmada? Não, Deus pedia na Bíblia, no Velho Testamento, sacrifício de animais. Não, peraí. Eu tô falando de filho, não de animal. De criança também, quando ele pediu pro cara sacrificar o filho dele no monte. Mas você sabe a história toda, né? É muito usado hoje, né, a ideia de que o cristianismo é a religião predominante. A gente vê, né, 80% de católicos e protestantes no Brasil. A gente vê na África e em outros continentes um grande volume, um grande número que o cristianismo ganhou. Só que um dos pontos que a gente quer conversar é sobre o quanto que, se as pessoas genuinamente tivessem acesso a conhecer outras formas de religiosidade, outras formas de experiência com o sagrado, é bem provável que o cristianismo não seria a maioria. Meu ponto não é necessariamente acabar com a fé cristã, mas é reconhecer que são poucas as pessoas que genuinamente conseguem entender e viver de acordo com o que vocês provavelmente vão defender, que é viver com o evangelho. Né, que esse número de 80% é um número muito exagerado. É bem provável que, se a gente for aqui decupar e conversar o que realmente representa ou não, o que o próprio engenheiro Léo falou que ele percebe na Igreja Católica, que você não consegue identificar mais cristianismo na Igreja Católica, o quanto que a gente deveria se perguntar se as pessoas realmente estão tendo acesso a descobrir outras formas de vivência com o sagrado, com a espiritualidade. Se elas pudessem entender melhor o que é a afro-brasilidade, se elas conseguissem entender melhor o que são os neopaganismos, o que é o que a gente mesmo pratica enquanto magia, enquanto ocultismo, espiritualidade, xamanismo. Se as pessoas tivessem acesso a isso, talvez elas buscariam viver essas outras culturas religiosas e elas abandonariam as igrejas e deixariam de ser um enxerto muito grande, um volume muito grande de pessoas que não realmente se afiniza com o sentimento que é o sentimento específico do sagrado, do evangelho, dos seguidores de Cristo. O que vocês pensam sobre isso? Perfeito. Eu acho até curioso, assim, porque a igreja, principalmente a igreja católica, eu vou falar do cristianismo no geral, né? Ela ficou muito conhecida por registros. Então, a igreja sempre teve muitos escribas, inclusive registrou inúmeras coisas de inúmeras outras religiões e outras histórias. Então, chegou conhecimento a gente da mitologia nórdica, mitologia greco-romana, tal, só por causa do cristianismo. Claro que a gente tem outras fontes também, mas o cristianismo ajudou muito no registro. Então, o cristianismo... ele não proíbe o acesso a outras culturas, inclusive ele preservou o acesso às outras culturas. A gente tem acesso a muitas outras culturas graças ao cristianismo, graças a essa cultura de preservação que inclusive começa com a Roma. Roma, ela tinha muita cultura de registro, tudo em Roma era registrado. E essa cultura romana também foi impregnada, de certa forma, no cristianismo, e o cristianismo tem essa cultura de registro. Então você tem muita coisa registrada, ela chegou o acesso a gente, tá aqui o acesso, quem quiser estudar, quem quiser acreditar em signo, quem quiser ler qualquer coisa, pode. Só que a igreja não vai pregar isso porque isso não dá resultado. Porque a gente vê o cristianismo dando resultado. Então, universidades que existem por causa do cristianismo, hospitais que existem por causa do cristianismo, os países de maior IDH, eles se tornaram os países de maior IDH, que são os países nórdicos. Noruega, Suécia, Finlândia, Dinamarca, são o que são. Quando deixaram de ser pagão e se tornaram cristão, eles tinham uma cultura extremamente sustentável. E quem criou a cultura sustentável, que fez os países de maior IDH do mundo serem os maiores países de IDH do mundo, foi o cristianismo. Inclusive tem livros sobre isso, né? Como as nações cristãs, principalmente as mais protestantes, tem uma briga aí entre as que ficaram mais como catolicismo, as que ficaram mais protestantes. Elas prosperam, as pessoas prosperam mais. Então veja a Inglaterra, veja Estados Unidos, veja os países nórdicos. Então isso está preservado, o acesso é livre.
para quem quiser ter acesso, só que ela obviamente não vai pregar isso. E quem quiser seguir o caminho, vocês podem seguir, vocês seguem o caminho do ocultismo, até quero entender depois melhor o que exatamente é o ocultismo de vocês. Eu falo, se você pegar a Dutra, você vai pro Rio de Janeiro. Se você pegar a Fernão Dias, você vai para Minas Gerais. Não adianta você querer pegar a Dutra e achar que você vai chegar em Curitiba, que você não vai. Então o caminho que vocês seguiram vai levar vocês a um lugar. O caminho que a gente seguiu vai levar a outro. E cada um que paga com as suas consequências. Então, os registros existem, a igreja não nega acesso, o cristianismo não nega acesso. Ser a maior religião do mundo é fato. A última vez que eu vi o dado, isso já deve ter mudado, a gente estava com 2,1, 2,2 bilhões de cristãos e 1,9 de muçulmanos, então tá até alcançando, os muçulmanos têm mais filhos, pode ser que no futuro o cristianismo não seja a maior religião no mundo. Olha aí o islamismo crescendo. E o cristianismo não tá impedindo isso. Não tá preocupado, talvez até deveria se preocupar um pouquinho mais, e qualquer outra religião que queira crescer, o cristianismo não impede. Só que as pessoas não veem resultado nisso. Então eu vou ser, sei lá, o bandista ou qualquer outra coisa. As pessoas, via de regra, não estão vendo o resultado nisso. Acho que por isso que elas o seguem. Mas nada porque o cristianismo impede, pelo contrário, preserva essas culturas. Olha, eu diria que o cristianismo não preserva as culturas exatamente, e sim ele deturpa muitas culturas, porque ele pega coisas de várias religiões diferentes, como o Código de Hammurabi, como a Epopeia do Gilgamesh, e deturpa e muda, absorvendo aquilo para eles e mudando a bel prazer. E se tem muitos cristãos hoje em dia no mundo, muitos países cristãos, é por conta de colonização. Não necessariamente apresentando o cristianismo de uma forma pacífica, e sim enfiando basicamente goela abaixo de vários povos. Uma vez eu ouvi até o pastor falar que na África existem muitos cristãos, mas justamente por conta da colonização. Isso não é algo necessariamente positivo. Além do fato de que se a gente está falando português hoje nessa terra, é porque essa língua não chegou aqui pacificamente. Não chegou aqui apenas com pessoas tentando, olha, apresentar um idioma diferente pra vocês, e de repente os nativos que vivem nessa terra falam, nossa, que idioma bonito, vamos adotar esse idioma. Mas esse idioma chegou aqui, né, no Brasil, nessa terra, a partir de uma conexão que houve entre uma monarquia que era cristã, que era a monarquia portuguesa, que veio na aliança com arma e Bíblia na mão para poder colonizar. Assim como o aramaico também não era para ser uma língua popular pro povo de Israel. Isso daí é uma questão histórica. E povos querendo conquistar outros povos não é uma característica que só o Brasil sofreu com isso. De fato. A grande questão que foi falada aqui até... E não necessariamente é sofrimento, né? Porque eu acho que se os europeus não tivessem descoberto aqui a América, a gente hoje estaria... Nós não existiríamos, claro, mas acho que a gente estaria numa condição pior hoje, tem né? essas questões também. Será que todo você mundo vê como índio? como uma Você condição preferia? pior ou melhor? Você preferia estar vivendo como índio, tomando banho de água fria no rio? Você preferia? Não necessariamente, mas tem um problema nisso. Mas é melhor ou pior isso? Você tá pressupondo que o único caminho para esse espaço ter se desenvolvido seria ter sido colonizado por uma cultura Tô supondo cristã. não. Isso é praticamente correto. Não Tá? é. Você tem isso, inclusive, de equações científicas para você determinar evolução de uma sociedade, se ela vai se desenvolver cientificamente ou não, e uma das coisas é a cultura. Então isso já é estudado cientificamente, e a cultura indígena que a gente tinha aqui não iria desenvolver o conhecimento científico que a gente tem hoje. Isso é meio que óbvio. Eu acho que isso a gente não vai discutir, que a gente teria iPhone hoje aqui na América se ela tivesse sido isolada Isso é do resto do resultado de mundo. globalização, né? Uma coisa que fomenta muito o crescimento tecnológico e cultural é a troca cultural. Perfeito. Um problema que eu considero é que, de fato, os povos daqui estavam culturalmente isolados. Então, Quando você a Europa tá ali no ajudou espaço, isso. na Europa, com troca com a Ásia, com a troca com o norte da África, você tem mais a possibilidade de poder trocar diferentes saberes com quem é diferente de você, com quem tem uma cultura diferente da sua, com quem tem uma religiosidade diferente da sua, para poder fomentar o acréscimo de conhecimento. Isso é bom ou é ruim? Isso é excelente. Então a você troca tá falando cultural que a é Europa excelente. chegar aqui foi excelente. Não. Você acabou de falar. A Troca forma Você foi acabou chegada de não provar. foi excelente, não. Mas A você acha que a forma Europa... foi Você por acha conta que a de Europa... escravidão, Mas você acha que a Europa... colonização. Peraí, vocês estão confundindo as coisas. Vocês estão pulando o século, tá? Então. Você acha que quando os europeus chegaram aqui, quando Cristóvão Colombo chegou aqui em 1492, eles chegaram já atirando em todo mundo? Porque os primeiros que chegaram aqui em São Paulo... Você tava lá? Ué? Você tava lá? Mas você tava lá? Nenhum de nós então, tava. peraí, se a gente Nenhum de nós aí tava. acabou o debate. Se a gente... Você tava lá pra ver o Bafomete? Você acredita no Bafomete e não tava lá pra ver. Você tava Se a lá, gente não. se a Mais gente um for erro. por esse Seja jeito... mais um erro de Não, interpretação. pelo amor de Deus. Se Mas, a ó, gente ninguém tava lá for pra por dizer essa se eles lógica, chegaram acabou o violentamente debate. ou não. Então, existe se uma sabe é que coisa... eles dizimaram milhares de indígenas Existe e uma negros. coisa chamada... Negro? Já tinha negro aqui no Não Brasil? tinha. Tá, nós. Aí Mas você- com a colonização peraí, dizimaram só- também. Me fala só qual foi o livro de história que você leu, porque eu tô confuso agora. Me Não fala o que você Não leu. tinha negro aqui quando os europeus chegaram. Não foi Vamos isso que eu quis começar dizer. por aí, Não tá? foi isso que eu quis dizer. Então vamos lá.
quando eles chegaram aqui, inclusive os primeiros que chegaram aqui em São Paulo, os índios, inclusive de regiões aqui, os goitacás, conhecidos hoje como goitacás, eles pegaram os europeus no barco, ainda no mar. Eles foram nadando pra atacar os portugueses no mar ainda. Então não foi assim, os índios eram bonzinhos, eles estavam aqui passeando, colhendo frutas, e os europeus chegaram atirando em todo mundo. Não foi assim que aconteceu. Teve uma resposta deles, inclusive, imediata. Claro, de alguns lugares. Na parte da região da Bahia, isso não aconteceu. Na região da Bahia, não sei se você acredita em registro histórico, mas tá o registro histórico disso. Inclusive, quando os europeus chegaram, eles dançaram junto com os nativos. Os nativos dançaram com eles. Então eles foram até bem recebidos lá. Aqui em São Paulo já foi diferente. Parece que já tem a tradição de, aqui em São Paulo, a gente tratar mal desde antigamente. Mas foram recebidos a arco e flecha. Então não é assim também. Teve um confronto, claro, você descobre nova terra, isso tem um confronto. Isso aconteceu em toda a história da humanidade. Como os índios aqui também faziam sacrifício, atacavam os outros, matavam a toda direita. O que não dá é pra usar o cristianismo narrativa impediu que isso. os europeus chegaram aqui e falaram, a pele é mais escura, vamos escravizar, vamos conquistar. Não é isso. Era terras contra terras e até mesmo que eu falei. O aramaico, que inclusive foi a língua que Jesus falou, os idiomas originais vêm da Babilônia. Pelo cativo babilônico. Então isso é algo normal na história, um povo conquistar outro povo. Uma questão que foi falada do evangelho, a gente tem que entender que o evangelho de fato ele não é universalista. Então você dialogar não significa você fazer um sincretismo como as religiões ditas de matriz africana faz, e dialogar não significa você concordar ou aceitar qualquer tipo de prática. Senão a gente vai lá pra quem gostava do Moloque e vai aprovar sacrificar crianças. O nome disso hoje é assassinato de crianças no ventre, né? Mas já tem, né, pessoas que sacrificam crianças hoje, né? Mulheres que acham que ser mãe é algo horrível, mas isso é outro assunto. Então a questão é o seguinte: o evangelho, ele é um estilo de vida. O evangelho é um estilo de vida. Eu costumo dizer que o evangelho não é uma religião. Há maus homens que fazem do evangelho uma religião. Mas perguntar, só uma pergunta, desculpa. Você é teólogo, certo? Sim. Qual o sentido da palavra religião pra você? No sentido mais clássico, teórico, é religar a Deus. Religar a Deus Religare. a partir da etimologia de religare, né? Que não é a única. Tem religere, tem religare, Exato. que vem do religio, Sim, né? sim. Que tem a conexão com a ideia de que religião pode ser pensada como um reforço da conexão com o divino. Não necessariamente o de religare tem a ver com reconectar, mas com reforçar a conexão com Vai o depender divino. do contexto onde as palavras são usadas. E também o religere, que tem a ver com a atenção cuidadosa e diligente em relação à nossa vivência com o sagrado. Você não acha que seria interessante a gente conseguir se apropriar da palavra religião para mostrar para as pessoas que a palavra religião não é uma palavra que elas têm que ter medo? E muitas vezes querer se afastar e dizer que você não segue uma religião quando a sua atitude é profundamente religiosa é, na verdade, fugir de conscientizar as pessoas da profundidade que a palavra tem. Mas aí tem a questão da comunicação, porque, por exemplo, o Evangelho, C.S. Lewis, ele tem um livro chamado O Evangelho Puro e Simples. Nós costumamos dizer que o Evangelho tem que ser tão simples que até uma criança consiga explicar. O problema é que quando vai pro ocultismo, eu tenho certeza que quem tá assistindo o podcast até agora, as palavras que vocês falaram e o modo que vocês falam, às vezes é assustador e complicado para as pessoas mais simples entender. Eu não tô trazendo o evangelho com uma proposta de pragmatismo, que é você fazer dar certo a qualquer custo. Só uma desculpa, um momento. Você tá equiparando o evangelho à religião? Porque eu tô falando sobre a profundidade que a gente tem de resgatar a palavra religião e religiosidade como uma coisa que as pessoas podem entender que é uma conexão mais profunda que ela tem com o divino. Não, mas assim, ó, pelo contrário, eu tô falando que o evangelho ele é simples, ele é um estilo de vida e erroneamente é visto hoje como uma religião. Então a maioria das pessoas, por exemplo, é uma crítica que eu faço. Hoje tem não sei quantas igrejas católicas evangélicas, mas o Brasil ainda é conhecido pelo carnaval e pelo futebol. Isso pra mim não significa nada. O evangelho sem prática de vida, não adianta nada eu falar, eu sou evangélico e eu soco a minha esposa em casa. E eu compro, mas não pago. Isso não é evangelho. Eu não entendi a conexão entre o carnaval e o futebol e o evangelho ou não entendi. Então, a ideia é, se o Brasil é um país onde o evangelho é predominante, o porquê a carnalidade, coisa essa, que o evangelho é contrário, ainda predomina. Essa é a ideia. Entendi. Então, pelo menos eu como protestante, eu não faço muito essa dicotomia de católico e protestante, porque Jesus ele era judeu. A palavra católico, apostólico, romano, o protestantismo não existia na época de Jesus. Isso daí foi ao longo dos tempos, teve os concílios e faz parte. O que eu tô falando é, Jesus ele veio trazer um estilo
de vida. O evangelho é um estilo de vida. Então, quem acha que o evangelho é você ir 2 horas na igreja, fazer carinha de triste, cantar uma musiquinha aí ir pra casa viver a mesma porcaria de vida, isso não é evangelho. Entendeu? Isso também não é religião. Religião também tem a ver com essa atitude atenciosa no cotidiano, no dia a dia, né? De conseguir... Deixa eu só Pode entender falar. perdão, tá? Sim. Pra gente poder ter um debate... Pra perguntar se o ocultismo também é uma religião. Não, o que eu quero entender é o seguinte, porque ocultismo, tá, é qualquer coisa. Então, um cara que ele é astrólogo, ele é um ocultista. Os alquimistas do passado eram ocultistas. Tá? Que tipo de ocultistas? Porque me mandaram um vídeo, alguma coisa de vocês, e não sei, eu só ouvi, na verdade eu não vi, não sei qual dos dois que falou, e falou, acho que, olá, todas, todes, tal. Então, vocês, por exemplo, vocês são ligados a essa ideologia de gênero, à esquerda, esse tipo de coisa? Esse ocultismo de vocês tá Isso não tem nada a ver com ocultismo, Eu só na tô real. perguntando. Isso aí vai de cada um, na verdade. Entendi. O ocultismo, ele tem uma abrangência onde você pode estudar qualquer tipo de assunto, qualquer religião, ciências ocultas, astrologia, numerologia, etc. E aí você, com esses estudos todos, você cria a sua própria verdade. Você descobre a sua própria verdade, verdade é dentro... relativa. A verdade é sua, então. Sim, a verdade é Independente pessoal. da realidade não é do uma universo. verdade só engessada que alguma religião diz que é aquilo, ou um livro sagrado como a Bíblia. Vou dar uma imagem boa pra pensar nisso. Você já ouviu falar da flor de lótus? Claro. Muito comum, né? É uma flor que tá o tempo todo soltando várias pétalas, infinitas pétalas. Em alguma medida, a gente pode dizer que ocultistas enxergam o divino como se fosse essa flor. Ela tem várias folhas diferentes, ela tá o tempo todo jorrando diferentes formas de associação com o divino. Quando a gente pega Mas um o que único é o divino tipo... pra vocês? Ah, essa é uma pergunta Não, muito interessante. O que é divino? Muito interessante. Porque eu não decidi o que é divino. A história mostrou o que era divino. A gente pode considerar, na verdade, os trabalhos de acadêmicos, né? Como um trabalho Trabalho profundo acadêmico de... não tem muito de divino, não. Mircea Eliade, que é um excelente fenomenólogo da religião, ele fala sobre Mas o esse é um divino. problema do ocultismo, ele fica apelando pra autoridade. Porque quando você tem a verdade se expressa por si só. Eu tenho que falar, não, mas foi João que falou, foi Pedro que falou, foi o livro de tal, aí... Isso não é autoridade, isso é entendeu? mostrar Vocês usam também a referência, Bíblia. isso é mostrar fundamentação, Mas a né? Bíblia, tá? As palavras dela, elas se expressam como verdade por si só. Mas aí pra vocês, Não, porque ela dá pra resultado. nós, a Bíblia então, nada é a mesma coisa. Tudo bem, mas quais são os países que floresceram? Eu Não, já mas falei... aí você tá sendo contraditório. Quando quê? você fala assim, pra nós a Bíblia e nada é a mesma coisa, então a sua ideia e a própria a exemplificação da flor de lótus é porque tem várias verdades e enxerga, então peraí. A Bíblia é uma das pétalas dessa Não, flor de não lótus. é, porque você acabou de falar que a Bíblia e nada é a mesma coisa, então você como descredibiliza... como fundamento histórico, caramba, não. Não, se você é. falar que a Bíblia não gente tem fundamento acredita, histórico, a gente não aí acredita no que tá na acabou o Bíblia, debate. como nossa religião. Então você tá Não tem descredibilizando a fundamento Bíblia histórico a Bíblia? e dando... Tem fundamentos históricos. Ah, bom. Só que bem místicos, né? As pessoas olham ali aquela história e criam um misticismo em volta. Só um momento. Por exemplo, não dá pra você dizer que é fundamentado historicamente a história de Adão e Eva. É mística? Sim, é mística. Então, mas na Bíblia você tem alegorias também, né? Sim, claro. E a gente sabe, Isso é alegorias, misticismo. poemas, etc. A A gente não a explica palavra- o divino ainda, né? Não, A vamos lá. palavra Adão, por exemplo, significa humanidade. Vocês acreditam que a humanidade teve um início? Sim. Não, a Bíblia Mas tá não certa. com Adão e Eva, um casal de É uma homens que povoam o alegoria. mundo. Não é um Mas casal tem de muito homens, não. Um cristão que casal de homens acredita. não teria povoado o mundo. Mas tem muito Se a gente tivesse um cristão que casal de acredita homens, primeiro que dois homens que, não é um casal. que o mundo foi criado por Só Adão um e Eva. momentinho. Sim. Tem outras alegorias também pro surgimento da humanidade, né? O Várias, cristianismo sem não dúvida. é a única. Toda religião tem uma. Toda religião, toda mitologia tem uma. Agora a gente consegue voltar a falar de divino e falar um pouco mais sobre essa possibilidade de diversidade de interpretações do divino. Ele tem a posição dele, eu também tenho a minha posição a respeito de que, cara, vocês querem seguir a Bíblia como sendo a sua profecia, como sendo a sua forma de fé, show de bola. Eu acho que voltando pra alegação original que a gente fez na pergunta se as pessoas entendessem que não é apenas o cristianismo que serve como religião, porque hoje em dia, culturalmente, quando alguém pergunta pra você na rua ninguém tá se falando você é isso. religioso, calma. Você tem o Se alguma islamismo, pessoa pergunta pra você judaísmo. na rua se você é religioso, ele não tá perguntando se você tem uma religiosidade, tá perguntando se você é cristão e se Não, você isso é segue a fé interpretação sua. da Bíblia. Isso é... Qualquer pessoa que tá no chat pode me falar se eles vivem essa mesma Se eu experiência ou não. pergunto se você é religião, você não perguntaria se é cristão. Se eu pergunto se você é religião, É eu quero diferente. saber qual é a religião da Sim, pessoa. exatamente. Se ele é islâmico, se ele é judeu, Então, se ele é retornando pro cristão. ponto do divino- É que você tá querendo Calma, deixa ele forçar completar o raciocínio um ódio agora. contra o Deixa eu completar o raciocínio. cristianismo. Quando a gente fomenta a respeito de sagrado, a respeito de divino, já que você não quer citar que eu cite fontes, não cite autores para não fundamentar tanto, vou comentar um pouco mais sobre minha visão a respeito disso. Sagrado tem a ver com toda a experiência humana conectada com aquilo que nos traz profundidade de significado, aquilo que é Boa. diferenciado e aquilo que é especial.
Concordo. Eu, em alguma medida, reconheço que até mesmo uma pessoa ateia, ela não necessariamente precisa ter uma crença metafísica para ter uma conexão com algo que é sagrado na realidade dela. Quando a gente anda nas ruas, quando você veio pra cá de carro pra poder estacionar e poder participar do podcast, as ruas específicas que você usou pra chegar até aqui, elas eram extremamente significativas ou era só, tipo, o caminho que fosse é o caminho que você usar pra chegar aqui? Esse é o território do profano, é o território do indiferenciado, é aquilo que não é tão profundo e relevante e nem dotado de profundo significado. E todo mundo tem coisas na própria vida, na própria casa principalmente, a própria cama, que é um espaço diferenciado, um espaço relevante e importante, é um espaço no qual a gente encontra coisas que a gente quer ter pra nós. É aquela caneta que aquela pessoa utilizou para poder estudar durante a faculdade de medicina, e mesmo que a caneta já tenha acabado de ser desgastada, ela bota numa estante porque aquela caneta, pra ela, é o sagrado dela. Mas não é divino e não é sagrado, mas tudo bem. Pra mim é sagrado, porque é o princípio da relação com o sagrado. Mas se for assim, eu tenho um amigo meu ali que gosta de Pokémon, ele vai falar que Pokémon é sagrado. Vocês tratam o sagrado de uma maneira relativista. O cristianismo tem a proposta da verdade absoluta. A verdade, ela é absoluta. Quando vocês falam assim, a Bíblia em nada, pra mim, é a mesma coisa, você tá se contradizendo quando você parte do princípio de falar o porquê não estudar a flor, que tem várias vertentes, várias pedras. Então, se você falasse assim, a Bíblia pode ser uma verdade, mas não é a única verdade, por mais que eu discorde, é coerente a sua fala. Sim. Agora, quando você descarta a Bíblia, falando a Bíblia e o nada é a mesma coisa, você já tá sendo incoerente na sua fala. Uma questão interessante também. O cristianismo... Posso só te dar um reforcinho nesse? Vai lá, por favor. É quando vocês falam a Bíblia e nada é a mesma coisa, vocês estão, com todo respeito, tá usando a palavra no significado correto da palavra e não pra ofender vocês. Mas é que tem uma ignorância absurda associada a isso, porque você tá usando o mesmo argumento do pessoal do Podpah. Falou assim, porque a Bíblia e o livro do Chapéu, a história do Chapeuzinho Vermelho é a mesma coisa. Por mais que eu não acredite em Zeus, por exemplo, em Poseidon, eu não posso falar que a obra de Homero e nada é a mesma coisa. A obra de Homero é absurdamente significante. A Bíblia é mitologia. O manual da verdade, a Bíblia pra mim não é nada. Tudo bem. Mas você reconhece que a Bíblia também é uma mitologia? E o que vocês vivem é mitologia cristã. Porque mito é o nome certo que a gente utiliza para as histórias que fundamentam uma religiosidade. Certo. Então, se a gente quer tratar todo mundo de uma maneira mais abrangente e igualitária, se eu considero mitologia grega, o que vocês vivem também é mitologia. Porque mito não é inverdade. Mito não é mentira. Sim. Mito é aquilo que fundamenta uma história que traz profundidade e significado para a vida das pessoas. Mas o que diferencia o cristianismo de todas as outras religiões? Por exemplo... Para mim, nada. Então, eu vou te dar uma explicação. Me fala um personagem aí que é sagrado pra você, que você acredita? Exu. Exu. Qual é a comprovação que você tem de Exu? Muitas, inclusive. Né? Vamos lá. Muitas comprovações de Exu. Então me fala uma. Uma questão que a gente pode relacionar com religiosidade e com o sagrado é o quanto que a verificação disso é subjetiva. Sim, mas a gente tem muitas evidências que são evidências concretas no mundo. A próprio fio de contas relacionado com o Exu é evidência concreta da crença e do símbolo de Exu. As imagens de gesso de Exu são uma comprovação concreta da existência de um símbolo que é prestado a culto. A manifestação de uma pessoa incorporando um Exu é a expressão concreta do sagrado. Então, quando eu pego essa estatuezinha que eu compro o meu action figure lá do Pokémon, quer dizer que o Pokémon existe. Se você souber consagrar ela, sim. Não, é porque isso não faz sentido nenhum, mas aí tudo bem, velho. Assim, não é uma prova cabal. É igual a criança que acredita assim como o cristianismo não tem prova cabal. Opa, você já ouviu falar no milagre de Fátima? Toda religião tem milagre. Você já ouviu falar no milagre de Fátima? Vou refazer a pergunta. Mas isso... Não conheço, mas isso não é relevante, porque toda religiosidade tem milagre. Você precisava conhecer, verdade. Isso é um critério que não é exclusivo do cristianismo. Você tem toda a razão. Toda religião tem milagre. Só que alguma religião tem um milagre onde você tinha milhares de pessoas, repórteres, fotógrafos, filmadoras, que viram um milagre, viram a chuva acontecendo, viram as pessoas se secarem instantaneamente, isso tá registrado por filmes e fotos, etc. Tem alguma religião que tem um milagre assim, registrado desse nível? Não conheço, mas eu conheço os mormons. O cristianismo é isso e é diferente de todas as outras religiões. Falar sobre isso? A gente tem, inclusive, registrado... Os mormons também têm registros dos testemunhos, Não, né? O Mormon não tem. O Mormon não tem nem do início. Tem 4 registros e um dos registros é o próprio Joseph Smith. E as tábuas que ele achou, cadê essas tábuas? Que ninguém viu, só ele viu. Então, a Bíblia, ela tem livros que você pega, comprovadamente, Isaías, e aí, milhares de séculos depois, o que Isaías profetizou aconteceu em Cristo, se cumpre em Cristo.
Então... Profecia também tem pra todo lado. Não, então... E que concretizado. que Profecia, assim, o hinduísmo também tá cheio. não, então, mas que orna igual a Bíblia, porque uma coisa é algumas profecias darem certo por uma análise social e política, por entender o que vai acontecer. Por exemplo, se alguém chegar aqui e falar assim, eu profetizei que o Lula ia ganhar a eleição. Teve jornalista que profetizou? Não, ele previu, ele analisou. Então isso tem nas duas religiões. Agora, igual a Bíblia, por exemplo, poucas pessoas sabem, mas quando Jesus está escrevendo no chão, isso daí está profetizado lá em Jeremias. Jeremias fala que o Senhor iria escrever no chão o nome daqueles que negariam a fonte de água viva. Mas você vai lá em João, de um texto que foi editado e reeditado várias vezes, e é muito fácil você reencaixar retroativamente um personagem novo e falar que ele sempre teve presente. Mas nenhum livro... A Bíblia foi um livro reeditada, cara. Nenhum livro no universo, nem a obra de Homero, que você tem absurdos registros, tá? Porque o que acontece? Quando o livro é editado, você pode editar, pode fazer alterações e tal. Só que você vai pegando fontes mais originais, mais antigas, e você sabe, olha, isso aqui foi editado, isso aqui foi mudado, originalmente não é assim. Você tem inúmeras, por exemplo, fontes diferentes de Homero. Ele lançou, ele foi copiado, foi mudado depois, a gente pega a partir do texto original. Não existe no mundo um livro com mais registros históricos, mais cópias mais antigas do que a Bíblia. Então qualquer coisa que foi editado do século 7, 8, 9, tá diferente do original, a gente tem textos mais antigos pra provar que foi editado. Principalmente então, cópias diferentes uma da outra. Tiraram isso aí da cabeça de vocês. Não tiramos não, existem vários modelos de Bíblia diferentes. Pergunta simples sobre edição. Maria, mãe de Deus, era virgem? Sim, sexualmente virgem? Quando foi concebido, tá? É dito que era. A partir de qual texto, né? Porque as versões que a gente já tem estudadas do hebraico mostram que era um termo falado para referir-se a uma mulher jovem. Quando do hebraico foi traduzido para o grego, foi para um outro termo que era ambíguo a respeito de uma mulher jovem ou uma virgem. E do grego, quando finalmente foi para o latim, é em que eles colocaram o termo virgo. Tem tanta edição que você nem conhece. Não, isso não é edição, isso é tradução. Agora você é que você quer entender... Tradução de uma forma que muda o significado real. Então, porque você quer entender todo o contexto por uma palavra. Você nunca vai entender todo o contexto por uma palavra. As palavras, elas se somam e elas se dão mais significado. Aí você quer pegar... de uma palavra, sim, pode mudar o significado. Sim, mas quando você pega e coloca só a palavra jovem em vez de palavra virgem, você tem outras palavras, por exemplo, que contextualizam aquilo. Aí se você quiser entender o texto todo só por uma palavra, você nunca vai entender. Contextualizam que ela era virgem? Isso é uma coisa... Contextualizam que ela era virgem? Isso é uma coisa indiscutível. Ou que ela era jovem? Inclusive que era virgem. Jovem e virgem. Isso é uma coisa indiscutível na Bíblia. Indiscutível. Sim, depois de tanta retradução. Aí, mais uma vez, quem tava lá pra mas saber, você pode pegar... Não, mas aí se a gente for pelo argumento, então... Eu não sei que nem a palavra conhecer. Conhecer, na época da Bíblia, quando ela foi escrita, tinha um cunho mais sexual. Então, quando os anjos foram conhecer o pessoal do Sodoma e Gomorra, os anjos não, o pessoal do Sodoma e Gomorra que queria conhecer os anjos, eles queriam transar com aqueles anjos. Nossa, inúmeras palavras que a gente usa, ela tem mais de um sentido. Se toda vez você for pegar o pior sentido a seu favor, aí não é o pior sentido a favor. Quando vai se modernizando, o sentido vai mudando. A palavra original ali é a palavra alma. É que nem Lúcifer. Lúcifer não existe na Bíblia. Palavra alma. O Lúcifer, lógico que não existe. Não existe. Ele não tem nome, não tem EG. Isso daí é coisa de neopentecostal. É o seguinte... a palavra alma. E lá em Isaías está profetizado que a Virgem concederia um filho gerado pelo Espírito Santo. Bom, obviamente, se é gerado pelo Espírito Santo, não tem um ato sexual, porque o Espírito Santo é um ser divino, é o próprio Deus, nós acreditamos. Deus não pode transar? Deuses e coisas espirituais não podem consagrar o sexo? Os deuses feitos à imagem do... Ele deu uma de Zeus e comeu a mulher. Então, é porque esses deuses fracos que o homem fez a sua imagem e semelhança, transam, bebem vinho mesmo. O Deus cristão também foi feito a imagem e semelhança inicialmente. O Deus criador dos céus da terra, então me fala qual texto o judeu ou o cristão falou que o homem pode criar os céus e a terra. Nós acreditamos na soberania de Deus. Pode, mas o Deus do Velho Testamento, ele é um cara rigoroso, raivoso, violento. Inclusive, ele pergunta coisas pros humanos. Onde tá fulano, onde tá ciclano. Em contextos de guerra, aonde o povo que serve ao Deus Criador dos céus e da terra, nesses contextos de guerra, vai ter a soberania de Deus num contexto de guerra. Aí ele aparece, então. Ele aparece em todo momento, inclusive quando ele tem graça. Quando ele não destrói Adão e Eva e a humanidade continua viva.
E é no pelo conceito de pecado evolução original. da humanidade. É porque, assim, esse anacronismo é surreal. Porque é muito fácil lá na Antiga Aliança, no Primeiro Testamento, falar Deus é mal, Deus é isso, Deus é aquilo. Primeiro, é interessante vocês falarem do que é certo, do que é errado, do que é bem, do que é mal, porque vocês são relativistas. Então, por exemplo... Na verdade, que não. é A gente tem relativismo? conceitos éticos Ah, e que é morais muito relativismo? fortes. Relativismo, por exemplo, é você pegar o Moloque, falar que é legal, pessoas que esse Moloque pedia sacrifício pelos seus próprios filhos, crianças recém-nascidas. De onde você Mas tirou Deus que ele também fazia isso? pedia. Me mostra o texto. Pedia na Bíblia, no Velho Testamento, sacrifício de animais. Não, peraí. Eu tô falando de Falando de criança. filho, não de animal. De criança também, quando ele pediu pro cara sacrificar o filho dele no monte. Mas você sabe a história toda, né? Não. Depois ele voltou então, atrás. Não, ele não voltou Não, ele não Você acha que voltou Deus atrás. voltou Deus atrás? voltou atrás. Aí você tá de sacanagem com ele. Deus sabe- voltou atrás. pensou bem. Sabe falou, qual é o "Não, problema? veja Sabe- bem." Deus é indeciso. Claro, ele se Deus da arrependeu de Bíblia criar a é humanidade e humanizado. mandou o dilúvio, Não, né? a palavra Meu se Deus do arrepender céu, ali, gente. você usou a palavra no original pra questionar a aí virgindade essa de você Maria. não quer Aí no a palavra original. se arrependeu ali, que é uma palavra que nós chamamos na crítica textual de linguagem acomodativa, pro ser humano entender. Aí vocês não vão pro original lá. Então Deus não se arrepende. Não. E quando ele testou Jó junto com Satã, pra poder tirar tudo de Jó, do O que livro tem a de ver Jó. de arrependimento? né? Lembra uma coisa. Depois ele falou, nossa, esse cara realmente ele tem fé. Vou dar tudo pra ele de volta. Você tá citando o que você ouviu O que eu li. ou você O que leu eu o li, texto? do livro de Jó. Então cita certinho como que tá lá no texto. Ah, eu não vou saber exatamente Então, como tá. pronto, você não pode citar. Mas você pode pegar assim na Bíblia que vai estar. Quando Deus faz um teste, como ele fez com o Jó, ele não faz pra ele saber o que vai acontecer, porque ele já sabe. Ele já sabe, Ele né? faz aquilo não Então só você pra já sabe pessoa, o que ele testa. pra pessoa e pra isso ficar de história pra gente, pra servir de inspiração. A obra que é feita, ela é inspiradora. Ela serve pra direcionar a humanidade. Então isso que você precisa entender. Eu só quero entender Então o ele é um seguinte, Deus meio sádico, porque a né? gente, não, de jeito nenhum, é um Deus que instrui. Do mesmo jeito que muitas vezes você vai lá dar uma palmada no seu Instrui filho, macetando. você nunca viu uma pessoa dar uma palmada no filho. Você acha que, macetei meu filho. Eu não quero dar uma educação pra ele. Quando seu filho erra, educação você não pune matando? ele. Matando? Você tirou a palmada pra matar. Você vai matar seu filho na palmada? Não, pelo amor de Deus Deus? mata também. Tudo bem que os ocultistas Eu são tô meio falando doidos. de o Mas quanto você que queria Deus matar matou, o filho né? na palmada. Primeiro, vocês falaram que Pelo tá na amor de Bíblia Deus. que Deus mandou matar ser humano. Nunca mandou. Ali ele tava testando um homem com o seu filho, vendo até onde é a fidelidade dele. No final da história ele fala, não precisa. Tá aqui o cordeiro apontando pra Cristo. O sacrifício na Antiga Aliança, Deus é perfeito, só que o ser humano não. A Bíblia, só pra eu falar. A Bíblia, ela é um livro tão verdadeiro, porque por exemplo, se eu escrevi meu livro aqui, ó. Aqui, eu coloquei coisas boas e tal, quando é um livro autobiográfico. Dificilmente alguém fala dos seus erros. A Bíblia é tão verdadeira que ela faz questão de narrar os erros. Se é um livro, um plano maquiavélico de fundar uma religião soberana e tal, o porquê eles colocam os erros? Como que um livro que fala que Davi, um dos principais reis de Israel, faz questão de citar os pecados de Davi? Outra questão também que eu quero levantar aqui. Texto fora de contexto já era pretexto. É isso que eu fico inconformado. Toda vez que um ocultista vem falar da Bíblia, ele pega o texto e ele não vai pro contexto, ele descontextualiza. Os deuses que vocês defendem, as entidades, ou sei lá como vocês chamam, ao longo da história pediu sacrifício de crianças recém-nascidas, e vocês não reclamam disso. Não, exatamente. Não, Vai lá, pode exatamente. continuar. pode Historicamente, é cabal isso daí. Ao longo Nem eu, nem ele sacrificamos crianças. Ao longo da Pra deixar história, muito claro. É esse que tá falando. ao longo da história, pediu pra beber sangue, fez pactos em prol de questões muito ligadas ao antropocentrismo. Eu quero dinheiro, eu quero luxo, eu quero fama. Aí vem o cristianismo, uma religião que cresce perseguida, os crentes jogados no Coliseu de Roma, e uma religião como essa é chamada de autoritária por conta de uma minoria que é falsos mestres, que a própria Bíblia fala dos lobos que iriam arrancar a lã da ovelha e fala que o joio e o trigo iria crescer junto. Bom, olha pro cristianismo. O cristianismo é perseguido? Até hoje. Até hoje? Sim, Nossa, Essa cara. coragem. Sim. Peraí, Eu peraí. nunca vi. Meu irmão, só um Eu posso segundo. te mostrar. Peraí, vamos Só um segundo. regar Cara, aqui. eu adoraria ser perseguido como esses caras, Então vai lá velho. no Deus, Movimentando bilhões de dinheiro nas indústrias, né? Com livro, Jesus. movimentando bilhões de dinheiro com bancada música, evangélica. com bancada É a mesma evangélica, coisa. com 200 deputados no Então, Congresso faz assim, ó, Nacional. Pega o Caralho, pega o velho. Queria ser perseguido neopentecostalismo. isso também. Pega o neopentecostalismo. Me persegue hoje. É que o que você tá falando é tão absurdo. É como você falar, por exemplo, que os homossexuais não são perseguidos porque aqui não são. Agora, por que você não vai lá na Palestina e ver o que acontece se você falar que é gay?
Então porque aqui você não vê perseguição, e aqui tem também, tem da mídia, em Hollywood, fala que você é cristão em Hollywood, você vai ver quando você vai conseguir um emprego de novo. Exatamente. Em Hollywood, tá? O país da liberdade, Estados Unidos. Fala que é cristão e vê onde você vai conseguir um emprego. Um micro lugarzinho. Tá? Agora ali, vai na Coreia do Norte lá. e fala que você é um cristão. Você tá falando que os Estados Unidos é um micro lugarzinho. A Coreia do Norte, não, você tem Estados um Unidos site. não. Você não, tem um Hollywood. site, você tem um site. Ah, tá, mas você sabe quanto dinheiro e quantas pessoas são envolvidas em Hollywood, né? Sim, bastante. E como eu falei, fala que você é cristão lá e vê quando você vai conseguir um emprego. Existe um site, inclusive, dos países mais perigosos para cristãos. Inclusive, fala pra quem for cristão não ir nesses E países. fala que você cultua Tá? Umbanda aqui no Brasil e vê o que acontece com o seu emprego, né? E fala que você é de Umbanda daqui no Brasil. Eu já vi na parada Cara, gay. eu já vi. Eu já vi também. Ó, em escola pública teve casos de criança que chegou com a fé de candomblé e a professora reprimiu a criança, deu até polícia na escola por causa disso. Então, assim, cara, candomblessista, não é exceção, cara. Se ela Quer dizer, fez cristão isso, não tem Você perseguição. quer usar, então, Mas o uma bandista- exceção do cristianismo no Brasil, pra poder dizer que é Exceção, perseguido. você tem uma lista de países... Países. Tu já ouviu País, falar na sabe qual é o Inquisição? país? Quem que tá perseguindo quem? Nossa 2,6%. Aí você pede a Inquisição, pra ter uma reação à perseguição que aconteceu. Inquisição inclusive. existe até hoje, meu camarada. Você já ouviu falar no... Existe até hoje. Você Uma já ouviu mulher falar foi no... apedrejada no sul do 2,6% Brasil da população por conta de religiosa. Inquisição. 2,6% da população religiosa, que é uma população de religiosidade de matriz afro, sofre mais de 60% das violências registradas contra religiosidades nesse país. É indiscutível que se tem um grupo que está sendo perseguido, é quem é de religião de matriz afro, é quem não é cristão, Nossa é quem é Senhora. demonizado Vê o por número de vocês. cristãos que são mortos no mundo. Tô falando de Brasil. Porque tem muito mais cristão do que Mas qualquer aí outra você coisa. pega Brasil. Claro. Agora Aí me fala você quantas quer saber. igrejas A foram lógica queimadas aqui é em 10 totalmente anos diferente. no Então, Brasil. como no Brasil? Quantas igrejas foram apedrejadas e depredadas? Os homossexuais não estão sendo Quantas perseguidos, igrejas? então não existe perseguição de homossexuais. Então vocês estão localizando o negócio pra ignorar o Bom, problema. vamos lá. Primeiro a gente tem que definir o que é perseguição também, porque a perseguição ideológica existe. E tá aí. Hoje em dia não é popular você falar que é cristão. Hoje em dia, vocês falam de perseguição? Vocês fizeram algum vídeo quando na parada gay pegaram símbolos cristãos e colocaram nas partes íntimas? Vocês fizeram algum vídeo criticando? Eu não tava nem na internet nessa época. Parada gay. Ah, então, pois é. Então vocês têm a oportunidade de fazer hoje, criticar isso. Vocês teriam coragem de criticar? Criticar o quê? O que eu acabei de falar, na parada gay, pegarem símbolos cristãos, como o crucifixo, por exemplo, e colocar Durante a nas parada partes Eu não que teve concordo do Papa, nem não com foi? isso, nem com Teve isso esfregando qualquer coisa. Era o Papa que tava aqui, que ele tava passando, e a galera de repente entrou no meio e começou a fazer uma manifestação e fez isso, não foi? Eu não tô falando dela, tô foi falando na na parada parada gay que aconteceu isso daí, que acontece constantemente. Inclusive, vocês estão falando de perseguição. Cara, quem pode aqui- ser porque cristão persegue gay pra caramba também. Muitos gays não são nem permitidos de serem cristãos. É difícil falar de perseguição. Isso pode ser um Qualquer movimento mais cristão real reativo não vai do que um movimento de perseguir um gay, perseguição. qualquer verdadeiro- Eu só queria entender Movimento uma coisa. reativo. Reativo. Por exemplo, Entendi. eu, tá? Mesmo que eu não acreditasse em Cristo, mesmo que eu não acreditasse, eu seguiria o cristianismo porque ele dá resultado. Até como política pública, ele dá resultado. Nações Resultado prosperam. pra você, né, parceiro? Não, pro mundo. Pro mundo. Você É, ouviu- o você quanto que eu ouviu- vejo, você o quanto que eu ouviu- vejo de você ouviu- evangélico você pobre ouviu quando que eu dá o falei? que nem tem Aí, pra pastor então, aí comprar você o pega- carro do ano. Sempre, tá? A exceção. Exceção? Não é Exceção? uma minoria. Isso é exceção? Uma minoria. Então vocês estão Uma minoria. representando o que aqui? Os países. Vocês estão representando os vocês países- mesmos o ou o evangelho, cristão de forma o geral? evangelho. Os O evangelho, países porque o evangelho maiores faz e isso. H Vamos lá. do mundo cresceram Quantos por causa do ocultistas cristianismo? hoje pega o símbolo de Bafomé, vai pra internet e fala, eu sou ocultista. Significa que ele estudou alguma coisa? Isso nem é ocultista. Então pronto. É satanista, provavelmente. Os casos que você trouxe, eu falar que eu sou cristão é uma coisa. Existe dentro do cristianismo o que nós chamamos de ortodoxia e ortopraxia. Doutrina reta e prática reta. Se eu me intitulo cristão, mas eu não vivo uma vida cristã, eu ter a carteirinha de membro, eu frequentar um culto por 2 horas, não me faz um cristão. Agora vocês estão pegando uma minoria que é egoísta, que vai na igreja achando que Deus é a bolsa de valores, que é a teologia da prosperidade, eu vou dar o dízimo. Isso não é minoria, não. receber Tá em pegando troca. o André Surak. mínimo. Não é minoria. Ó, o cristianismo trouxe o empreendedorismo. Quando você fala a maioria dos cristãos pobres, você tá subestimando. Eu falei cristão pobre, a maioria dos cristãos é Falou, pobre. você falou. Eu falei que tem vários cristãos Lógico que pobres, não existe. evangélicos, Não tem que satanista dão pobre o que também, nem né? tem. Claro que tem. Vocês são ricos. O que eu vocês digo é dois que são eles ricos. mesmo, na igreja, tem Vocês- práticas pra poder vocês tirar dois- o que o povo não Vocês tem. dois são ricos? Não sou rico. Então, por que Não, você tá eu falando sou da questão? rico sim, a Ai, gente que bom. também é rico, cara. É, eu tenho a gente riqueza de muita família, de prosperidade, prosperidade. de vida, Então, de então não experiências, de tem cristão amigos. pobre. Porque todo cristão de verdade, ele é rico também de É. amigos. Então a religião Mas- fortalece as pessoas. Mas deixa eu só... É verdade. Mas A deixa eu só- religiosidade, deixa eu só o
entender uma coisa. fortalece Vocês- as pessoas. Vocês não religião, de deixaram forma geral, sim, Peraí que faz vocês não isso. deixaram fazer a pergunta. Vamos lá que vocês fizeram 50 perguntas pra gente, vocês não Você quer fazer a pergunta, Léo? Só a gente... Não, eu vou começar a fazer as perguntas. O que respondemos Eu separei todas. aqui os melhores temas pra vocês. Vamos lá, só pra eu entender, tá? Como eu falei, mesmo que eu não acreditasse em Cristo, eu seguiria o cristianismo, porque ele funciona, dá resultado. Você tem livro por isso. Os países de maior IDH do mundo são os países que cresceram por causa do cristianismo, Inglaterra, Estados Unidos, etc. O cristianismo traz prosperidade e ele funciona, ele dá certo. Eu quero saber o que vocês querem sendo ocultista, porque eu não vi o ocultismo tá trazendo nada de relevante pra sociedade. Qual é o bem que... Vocês querem chegar aonde? Qual é o bem que isso tá fazendo? Porque eu não vi universidade sendo criada por ocultistas, hospitais sendo criados por ocultistas, eu não tô vendo ocultistas salvando pessoas, indo, por exemplo, nas penitenciárias e fazendo a pessoa sair do crime, porque uma das únicas coisas no Brasil que tira a pessoa da criminalidade é o cristianismo. Uma das únicas O Estado coisas. não a dá facção evangélica mandou um abraço, viu? Paga. Agora, porque você tem um monte de bandido que se diz evangélico por motivos ideológicos, não chama isso de cristão. Senão eu vou falar que o cara que tá Pô, matando... cara, uma árvore com 90% Se não- das frutas podres. Você quer No- falar da a fruta que tá 90% boa? você tirou da sua cabeça. Quer falar da fruta É, boa? Qual é a base Vocês que você vão pode deixar tirar eu isso? fazer a 90% pergunta, de onde não? você tirou isso? Deixa ele terminar. De onde você tá tirando que Porque cristianismo é senão- perseguido? Do mesmo lugar que eu tô Você tirando tá isso. falando- Você tá falando que uma árvore que 90% das frutas é ruim. Então, olha pra minha vida e pra vida de um monte que eu posso citar aqui e fala uma coisa ruim. Cara, o que você mostra na sua vida é uma coisa, o que você faz por trás é outra. Eu digo mesmo. Agora eu não Exatamente. posso Então pegar. pronto. Eu não Então, posso como, pegar. então se você não sabe por trás, como que você pode falar? Eu não posso pegar Você os- deu 90... É. Não, isso é lá. importante falar. Vamos lá. Ele acabou de falar aqui, gente, 90% da árvore é podre. Aí ele acaba de falar, ninguém sabe o íntimo. Como que você pode falar que é podre se você não sabe o íntimo? Pô, sabendo o íntimo é pior ainda. Não, mas Exatamente como que você por afirma isso. que é podre? Calma. Porque eu conheci vários cristãos evangélicos Ah, então você de conhece, diversos você vertentes conhece, diferentes. Ah, pelo amor de Deus. Não só eu, não só eu. Então, se você conheceu, tá Eu quero provado. ouvir a pergunta. Então, eu Traz a quero pergunta. entender, como eu falei, eu não posso chegar, como você falou agora, e pegar os ocultistas lá que assassinam crianças, estupram mulheres e falar que você apoia isso. Tá? Então não é porque tem alguém que se diz cristão que faz algo errado que você vai falar que são todos. Porque, como eu falei, eu não vi. Tá? Aliás, o Estado gastou uma fortuna com psicólogos e psiquiatras. Saiu até um estudo agora mostrando que eles não estavam dando resultado pra tirar as pessoas da criminalidade. E a única coisa que tá tirando é o cristianismo aqui nesse país. Então eu quero saber qual é o bem, o que vocês querem com isso? Tá. Vocês são ocultistas por quê? Vocês querem chegar Boa. aonde com isso? E qual é o bem que isso tá trazendo pra humanidade ou pras pessoas, que eu não tô vendo? Beleza. Primeira coisa. Sobre todo o bem promovido a partir do cristianismo, né? Você foi mencionar, inclusive... que Não, as mas sem universi- atacar o cristianismo. Calma, Fala calma. do seu. Não Calma, fala agora do ele vai seu. argumentar. Calma, cara. Vamos lá. Primeiro eu tenho que trazer um contraponto do Não que você precisa falou. pra falar do seu, mas sim. tudo bem. Agora deixa eu Vamos falar. lá. É o meu momento, peraí. Primeiro que corrigindo a informação, né, apesar da gente saber que sim, de fato, a maioria das universidades na Europa, do Ocidente, vieram a partir da raiz do catolicismo, Claro. do cristianismo, tem duas evidências primeiras importantes de serem observadas. A primeira universidade não foi criada pelo cristianismo. Foi em 859 por uma islama em Marrocos. Não é considerada universidade, mas tudo bem. Era considerada uma A universidade, segunda uma das é mais de Bolonha, antigas, A primeira eu inclusive. esqueci qual que é, mas essa não é considerada universidade, mas tudo bem. Ela Vamos foi lá. recentemente Uma considerada instituição de ensino. a mais antiga. Ah, foi ontem. Tudo bem, Antes beleza. do debate, reconheceram ela. Sim, você pode pesquisar a Então tá respeito bom. de passos e informações Então sobre tá essa bom. universidade. Porque a de universidade, particularmente, eu sabia. Deixa eu falar sei agora. que não é essa, mas tudo Deixa eu bem. falar agora. Cuidado com o anacronismo, tá? Tranquilo. Você tá vindo de um contexto onde não teria o porquê ter universidade. Por exemplo, o judaísmo, a tradição era oral. E outras religiões e culturas também. Tem registro histórico disso, posso passar depois. Agora Mas o vocês segundo acreditam, ponto... Mas você tava lá? Pera, deixa o cara Agora terminar de argumentar, Tava pô. lá. Léo. Deixa ele Agora falar, vocês Léo. acreditam em Engenheiro, algo, Léo. Deixa ele falar. Deixa eu terminar de Não, falar. é que eu tenho que usar também as armas de vocês. Vamos lá. Por que universidades foram criadas a partir do cristianismo, né? Porque a partir do momento em que Roma conectou e fez o cristianismo ser a religião oficial, e vocês se associaram com o poder das monarquias, com o poder estatal, vocês passaram a ser religião oficial na Europa por muito tempo. Não é à toa que no período ali entre o século XII e o século XIV, quando surgiram as universidades que você menciona a respeito, não tinha a possibilidade de outro grupo construir conhecimento. Vocês tinham um monopólio, vocês tinham todos os livros, Jesus, vocês tinha a China, só vocês Japão, tinham tinha um monte de lugar na pra- Europa. Europa, tá? Eu tô falando da Europa. Europa Só Oriental, vocês tinham tinha o espaço. domínio. Só vocês tinham domínio dos tomos, dos textos, dos livros. Ninguém podia aprender a ler, a não ser que fosse dentro de uma igreja. E só podia surgir E universidade outras na Europa. pessoas que pudessem construir conhecimento, vocês perseguiam.
Então, deixa eu terminar de Isso aí falar. você não pode negar. Isso não é difícil de você negar. É muito fácil. É muito fácil você falar assim: nós somos os campeões, nós fizemos tudo de maravilhoso, nós é que promovemos um monte de coisa. Claro, vocês são a classe religiosa dominante. A gente não esperaria outra coisa de vocês por serem a maioria, por terem se associado com o Estado, e é isso que validou vocês enquanto maioria. E por que o islamismo não tá fazendo o mesmo, sendo que hoje é quase tão grande quanto o cristianismo? Então só tamanho não justifica, é a cultura, isso que você tá ignorando. Tamanho de fato faz relevância, mas Claro que voltando faz, agora mas se para o não que a tiver gente cultura- quer com o ocultismo. O que a gente quer com o ocultismo para além de simplesmente fazer um contraponto ao cristianismo? É mostrar o quanto que existiram muitas outras espiritualidades, muitas outras formas de religiosidade que as pessoas talvez se interessariam em conhecer para ver outra versão de como se associar com o divino, de como se associar com o sagrado. Tem coisas que vocês parecem achar horrível, que a gente acha maravilhoso, e eu acredito que muitas pessoas iriam adorar achar maravilhoso, tá num lugar em que sexo não fosse pecado. Onde Mas não é questões, pecado. onde questões relacionadas com a carne não fosse pecado, como você mencionou a respeito Sexo do não é carnaval e do futebol. Essa coisa de carnalidade que não tem nada a ver com o divino. Pra nós, a carnalidade é divina. O divino está no corpo, está no sangue, está na vida. E quando você considera, né, uma ideia de que a primeira mulher, aquela que deu berço a Jesus, tem que ser necessariamente virgem porque o divino do Espírito Santo não poderia vir pelo sexo, você está basicamente dizendo que o sexo está isolado do sagrado, está separado do viveu divino. desde que nasceu, desde o nascimento, ele é puro, ele é sem pecado. Por e é que, por que causa pureza disso. tem a ver com você ser casto? Era o Deus encarnado. Você pega um retrato. Meu. Por que, que o Deus tem que ser Assim, ó, casto? você quer falar de teologia? Você tem que, Dividinho de você tem bosta, que hein? falar conforme tá o texto. Você não pode pegar recortes. Sim. Não existe isso. E outra Vocês coisa. não explicaram nada o que eu que perguntei. sempre. Nossa. Primeiro, Constantino já era pagão. Já começa daí. Só um O comentário. Deus Sol tá no túmulo dele até hoje. Só terminar os 5 minutos da minha defesa, um momento, pra explicar mais sobre ocultismo. Como é que você tá levantando tanto espantalho, velho? É que a gente tem tanto também, né, referências de relações com o divino, que cultuam o corpo, que cultuam a carne, que não veem essa questão de ser uma coisa negativa, saber se associar com deuses, saber se associar com Exu, com Zeus, com Hecate, pra poder se relacionar com esse divino, pra conseguir benefícios pra sua própria vida. Você considera isso um antropocentrismo, uma coisa ruim, uma coisa baixa? Do nosso lado? Isso é uma coisa que a gente é incentivado. Tem muita gente que vocês devem concordar que estão, talvez, que são os que vocês não consideram como sendo seguidores do evangelho, que talvez esteja numa igreja evangélica lá, que tá lá pedindo coisas a Deus, tentando pedir coisa pra favorecer assim, e quando eu sei que o que vocês acreditam é que o divino de vocês, o Deus de vocês, ele já determinou o que é mérito da sua vida ou não. Então, se essas pessoas que estão tentando pedir coisa na igreja evangélica conhecessem outras religiosidades, soubessem que no neopaganismo, no xamanismo, na espiritualidade mais livre, elas podem ir lá conversar com o divino, com os deuses, com as entidades, pra pedir o que elas quiserem, é bem provável que elas iriam sair das igrejas e ir pra outras religiosidades. bem A gente já vê os números mudando. É Na bem tua provável que a gente vê os números. Só um minutinho Claro, lá. Aí eu passo pra você. É bem provável que a gente vê os números. A cada 10 pessoas, 2 está da igreja evangélica para as outras religiões. E das outras religiões vem um monte pra igreja evangélica. Tim Keller, um escritor falecido recentemente que eu gosto muito, ele diz que o evangelho não é uma boa proposta, o evangelho é uma boa notícia. Quer dizer isso, aliás. Exatamente, boas novas, boa notícia. Isso. Então, primeiro, o que mais tem a gente na religião evangélica é que enxerga Deus como um Papai Noel e fica fazendo petição. E Não precisava estar lá, né? Não, é porque assim, Antigo, não precisava tá lá. quando eu falo do Poderia ter em casa. quando eu falo do antropocentrismo, esse é um termo que a gente usa fazendo uma autocrítica. Agora, sobre Constantino, a igreja sempre foi perseguida. Quando Constantino, ele adota a igreja, ele tem o suposto sonho que não teve coisa nenhuma, com Constantino era pagão, é porque ele tá vendo que os crentes tá matando e tá crescendo, tá matando e tá crescendo, ele acha favorável se apropriar ali da igreja, só que ainda vai ter perseguição. Quantos bispos e quantos teólogos questionaram a igreja e também foram mortos, por isso que tem a própria reforma protestante. Martinho Lutero teve que se disfarçar de Cavaleiro Jorge porque foi perseguido pela própria igreja. Tem uma frase que eu gosto muito que é a igreja reformada sempre reformando. Então, você não pode olhar um recorte, porque aqui no Brasil o que predomina, infelizmente, é o neopentecostalismo. Vem pra igreja... Predomina, né? Maioria. Predomina. Neopentecostalismo. Predomina porque é maioria, certo? Beleza, continua. Então, vem pra igreja que você vai ficar rico, dá o dízimo que você vai ficar rico, e a Bíblia não ensina isso. Se você for pro que a Bíblia ensina, aí foi o que o Léo falou. Bota uma Bíblia num presídio, volta daqui a 10 anos lá.
tem uma igreja montada, sem ter um pastor, sem ter nenhum teólogo lá. A palavra fala por si só. A palavra fala por si só. Então, a Bíblia é o livro mais odiado, é o mais amado, é o mais vendido. Não dá pra falar que não tem algo diferente na Bíblia. Agora vocês trazem uma proposta de que a Bíblia foi uma reunião numa mesa de vários marqueteiros que falaram: vamos fazer um livro para dominar o mundo. Eu falei isso não, mas Dá pra entender isso. Do mesmo jeito que a gente falou um monte de coisa, vocês entenderam isso. Eu vou encerrar aqui, tem um filme muito bom, o Livro de Eli, que mostra isso. Mostra um ditador, que inclusive tem um livro de Mussolini na mesa dele, mas esse não é o assunto. Esse ditador, ele quer a Bíblia pra dominar o mundo. E Eli guarda a Bíblia pra guardar o mundo e salvar o mundo pós-apocalíptico, Hollywood, enfim. Então, a palavra de Deus, como que você vai usar ela? Entendeu? Você vai usar ela de maneira boa ou de maneira ruim? Então, se vocês forem falar aqui de falsos profetas, a gente se junta e fala muito. Nas minhas redes sociais, eu falo muito. Agora, do mesmo jeito que hoje mesmo eu tava vendo um cartomante, que a mulher falou pra ele assim: é que eu tô grávida, eu quero saber tudo. E a mulher fez um teste com ele, nem grávida ela tava. Então, gente boa e gente ruim tem em toda a religião. Agora, o evangelho, nós acreditamos que quando Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se eu acredito em Jesus, não dá pra eu acreditar em vários caminhos, em várias verdades, em várias vidas. Ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E eu acredito que você é livre pra fazer isso. Sim. Só que eu só apoio o seu posicionamento como sendo a sua fé, a sua religiosidade nesse sentido. Eu acho que no ocultismo a gente prega uma liberdade tão ampla, que é a liberdade, inclusive, de, se você quiser, se associar com um Deus que impõe que só a vontade dele seja realizada na sua vida. Se você se conecta com o sagrado e com o divino dessa forma, vai na fé. Não é a vontade, irmão. é o caminho. Vai na fé. É porque eu não tenho problema é pra criticar porque é isso. muito tendencioso quando você fala assim: se você quer acreditar em um Deus que impõe só a vontade dele, então Não é a vontade, maneira que é você o lê. caminho. Tá, Não, explica então. Como eu falei anteriormente, tá? Você vai chegar e fala: pô, seu pai, eu quero ir pro Rio de Janeiro. Teu pai vai falar assim: vai pela Dutra. Se você quiser ir pela Regis Bittencourt, o problema é seu. Só que você não vai chegar lá. Não é a vontade, é o caminho. Isso que você entender. Sobre a perseguição de homossexuais, que você falou que o cristianismo faz, o próprio Papa falou que não deve ser criminalizado o homossexualismo e que os homossexuais não devem ser perseguidos. O próprio Papa falou isso. Agora, claro que o cristão entende que a homossexualidade é pecado. E se ataca o pecado e não o pecador. Me explica por quê. Peraí, só um pouquinho. Sim, tá? tô pedindo pra... É que você não falou ainda por que vocês são ocultistas e o bem que isso tá. Porque vocês atacam, mas... Pô, mas a gente já falou isso sim, pô. Não, tô esperando. Falando que o ocultismo é uma linha que você estuda diversas vertentes pra poder ter liberdade. Liberdade de escolher que caminho seguir. Liberdade? Não tem. Lógico que tem. Infelizmente são ovelhas. Só que você vai pagar pelo que você faz. Se você quiser então transar não é livre. com o próprio filho igual Então André não é Surak, livre. você Isso pode. não é liberdade. Mas isso não é tem liberdade. Não, isso é liberdade. Isso é quase que uma ameaça. O inferno é uma ameaça. Você é livre, por exemplo, pra usar crack se você quiser. Agora vai lá na Crocolândia, tá todos os craqueiros lá, tudo livre. Eles estão abortam tudo, eles estão tudo livre. Estão livre igual vocês. Isso não é então liberdade. Está livre igual um cracudo. Você fazer, de certa forma, assim. bem esquisita. Mas é verdade. Explica melhor essa comparação. Explica melhor aí. Se vocês quiserem ser livres pra usar crack, fazer sexo com o próprio filho igual o André Surak, vocês são livres. Mas você tá comparando a gente com isso? Tem uma consequência. Isso é um ataque. Eu estou Comparando ocultismo com um cracudo. Fala no Cuidado aí. microfone que a André Surak tá errada. Por quê? Beleza. Você entendeu o ponto? I rest my case. I rest my case. É isso. A diferença é Ninguém tá essa. discutindo André Surak aqui não, parceiro. Nós O que vocês Os defendem caras agora falam de André Surak, velho. de escravidão. Por Caçadores de Os craqueiros são todos livres lá na Crocolândia. Gostei do desafio. Mas eu quero a Não, explicação do peraí. bem que o Peraí, só um instante. ocultismo tá fazendo. Eu posso trazer isso também, mas eu tô gostei do esperando. desafio. Você concorda que existem muitos líderes hoje religiosos que são basicamente líderes fariseus da mesma época de Jesus, que ele São combateu? piores. São até piores, piores, sim, né? sim. Quando Jesus estava Jesus lá... falou que eles não teriam, e dificilmente eles teriam lugar no céu. Jesus Mateus próprio capítulo, Jesus. eu concordo. 7, Jesus tá mandando falsos mestres pro inferno. Apartai-vos de mim, vós que Isso. praticam iniquidade. E eu que não te pergunto, conheço. Jesus, ele por acaso, ele ficava simplesmente olhando e falando assim, olha, tá vendo, não tem nenhuma pedra na minha mão, eu não tô jogando a pedra na mão de ninguém, ou ele entrou na frente pra impedir que as pedras fossem atiradas, desafiou a galera e falou assim, ô meu irmão, quem é que nunca pecou, quem que atira a primeira Aí ele pedra? falou assim, vai, não peques mais. Isso. Exato, cara. Isso. E você tá falando, continua pecando. Não, É. eu não acredito em pecado. É uma diferença muito grande, né? Eu não acredito em Já pecado. é um problema. Então, Mas beleza. pra você Mas transar com tua filha é ok. Não. Ah, mas você Isso não é questão de pecado, isso é questão de ética. Isso não é questão de pecado, é é questão de ética. ética. Não do pecado, não do pecado. Sabe de onde vem que é porque errado você você acha transar que com o próprio Cara, filho? você tá comparando uma parede Você sabe com de ética. onde Fala de onde vem. Então, Fala de onde então vem. onde vocês tiraram que é errado?
Vocês como Isso é um cultista. interdito, né? Um interdito cultural construído a partir da mas vivência a cultura, humana. aí que vocês não sabem de onde vem essa cultura? Ela não vem de um lugar específico. Então, vocês são cristãos também, não sabem, tá? Aí que tá. Quando Moisés... Não é porque você professa quando uma coisa que isso é o universal. Quando Moisés desceu do Monte Sinai, ele trouxe a tábua dos mandamentos. exatamente. Depois Deus trouxe... E eu não sou pastor, o pastor é ele, tá? Mas isso é tão conhecido que eu achei que vocês conheceriam. Tá? Depois foi detalhada a lei pra Moisés. E foi detalhada e foi dito para Moisés. Você não pode fazer sexo. E ele detalhou, inclusive, quem? Você não pode fazer sexo com a mãe, com o pai, com o avô, com a avó, com o filho, com o neto, com a neta, com o sogro, com a sogra, tá? Com o tio, sobrinho. Foi detalhado com quem? Com quem é errado fazer sexo. Assim como muitas outras culturas pro pessoal que também tá condenaram. preocupado aí em casa... fala Essa questão de ética, outras Fala culturas uma, têm porque também. as culturas pagãs que adoravam muitas entidades Uhum. que só trocaram de nome, mas é o que nas religiões de Vocês estão matriz seguindo o africana cristianismo e não sabem. Aprovava. Aprovava qual? Aprovava. Me cita, O que mais tem, você pode pesquisar em casa, é quem adora a imagem que tá no braço do amigo ali, fazer sexo com pessoas da própria família. Adorar o incesto. Bafomé? Isso. Tu não sabe nem o que era o Bafomé, parceiro? Cadê essa acusação cristianismo, também, cara? Isso também O é um Eliphas ataque. Levi. O cristianismo, ele é tão O padre forte... criou o padre, Bafomé? Eu chamado achei que era Eliphas o- Levi. Eu achei que era o Um Russell padre. Crowley, mas... Não. Aí você não tá nem estudando o seu oponente. Eu achei. Aleister Crowley. eu Você achou que era pensei- esse querido aqui, Mas eu né? não tenho Você vocês achou como- que eu não ele tinha tenho. criado o Bafomé? Eu não Eu tenho. escutava Beatles, né? Ele tá lá A no... gente não tem vocês como oponente. A salvação é individual, vocês Exato. seguirem o caminho de vocês vão chegar no destino do caminho de vocês. Vamos falar bem do No cultismo. final a gente vai se encontrar lá no Isso. inferno. É isso que eu tô Vamos falar esperando. bem do cultismo. Mas você no falou que inferno não existe vocês pecado, acreditam? não existe inferno. Mas a gente vai se encontrar no seu inferno. No meu inferno? A gente vai encontrar. Mas você vê que o cristianismo é tão poderoso que vocês seguem o cristianismo, vocês não tem como fugir de seguir o cristianismo. Eu sou cristão e descobri? Você acabou de Caralho. falar que você segue Verdade, sua eu sigo filha o pra Bafomé, você não que foi pode. criado por um padre, Isso logo eu sou vem cristão. do cristianismo. Tá? Isso, na verdade, vem de Moisés a princípio, né? Moisés não Quem era de cristão. Moisés? É. Então, por isso que eu falei que não é que do cristianismo, ele veio o princípio. Desculpa, A que veio de princípio. Moisés que eu perdi? Acabei de falar, gente, da tábua, dos mandamentos, acabei de falar Qual o isso. primeiro pra você. mandamento? É amar a Deus acima de todas as coisas. Qual é o primeiro esse, né? Amar a Deus acima de todas as coisas, me ajuda aí. Mas o que tem a ver? Amar a que isso Deus tem a acima ver? de todas as coisas, Isso. não era na realidade. São 3 mandamentos da relação do homem com Deus e os outros da relação do E homem um com o dos homem. mandamentos, inclusive, reconhece Só que dizendo você segue o cristianismo. Cultue a mim e não aos Então, outros mas deuses. você falou que o Calma. cultismo, você é livre pra fazer o que você quiser. Aí agora você falou não, que não é o que quiser. Se for transar com a filha, aí não Aí já pode, não que pode. você tirou do cristianismo. Então você já tá cadê tirando a tua liberdade. No cultismo foi falado que a gente faz o que quiser. Liberdade. Minha Vocês não liberdade acabaram é de ética. falar Não. que é a liberdade. Você tá deturpando as palavras que a gente não é falou, livre. sim. Vocês falaram isso. Não. Vocês literalmente falaram isso. Que o cristão não é livre, que vocês trazem a liberdade. O cristão, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Liberdade é Vocês diferente de literalmente libertinagem. falaram É isso. que o seu amigo, liberdade o seu é amigo liberdade. fala assim, por que Não. nós não Você podemos mudar o cultuar a nome- carnalidade? É. O Eu incesto é falei, uma pô, carnalidade. sou livre. Aí você Peraí. gosta, então você come quem você Só quiser. incesto Você é tá livre pra carnalidade. fazer o que Você que falou quiser, isso. mas você não é Carnalidade. livre. E daí? Não, o pra que fazer quiser, o que... não. Ah, Exatamente. qual é a diferença Peraí. do cristianismo? Você Tem só uma tem cruzada. outras regras. Meu camarada, a ética não é só do cristianismo, não. Só uma Mas a falei. sua Deu uma veio cruzada do esquisita. cristianismo. Não, Vamos lá, gente. Ó, a princípio tá na vez deles, tá? Tá, a gente não sabe nada ainda do ocultismo. Beleza. O que fez de bom pra Mas humanidade. calma aí, Porque não segura aí, entra na cabeça de gente É que vocês leiga, não cara. falam. Calma, A gente tá É que tentando. não fala. E essa é outra coisa do ocultismo. Ah, é que vocês não entendem. É que a gente é burro. Vocês são gênios, a gente é burro. Mas lá. vamos tentar entender. As pessoas Explicação, em casa sobre- não. nós somos explicação leigos. sobre a carnalidade, né? Carnalidade tem a ver com o corpo. Não necessariamente tem a ver com incesto. Vocês pegaram uma coisa que é uma relação... O incesto faz parte da carnalidade? Cara, o incesto Não. é um interdito, Eita. é uma... Então você vai contra Mas é que tá... Peraí. Tem que compatibilizar com a moral Falácia, cristã, né? Senão... Só um momentinho aqui. Isso aqui é uma tem que falácia que você tá fazendo. compatibilizar. Peraí, Israel, isso aqui é uma falácia. quê? Você tá pegando um caso particular e generalizando ele. Você tá falando, existe carnalidade dentro das coisas que as pessoas podem considerar carnalidade, que é homens amando homens, mulheres amando mulheres, homens amando mulheres. dos seus filhos. Várias possibilidades diferentes de vivência com o prazer do amor, com o prazer do corpo. E aí você pega um aspecto específico que algumas pessoas perturbadas fazem, que é o incesto, e fala, isso é carnalidade. A palavra vem do grego, Vem de... da falácia do espantalho agora, porque ele só fez uma pergunta. Eu Ele só falou fiz uma incesto é a pergunta. carnalidade, então você fez a Bom, falácia do vamos espantalho. trabalhar a semântica? E acusou a gente de A falácia. palavra vem do termo grego sarx, que significa carne, mas o sentido espiritual aponta para a inclinação do coração humano afastado de Deus que busca satisfazer desejos, vontades e critérios próprios sem submissão ao Senhor. Se você pega de onde vem... Isso que dicionário é esse?
Dicionário cristão, né? Eita, agora até o Aurélio é que questão. Isso aí você Agora pegou de carne, Google agora IA. lascou. É o dicionário não. Agora Então, lascou. significa Vamos, carnalidade. pega o Vamos trabalhar dicionário essa- ocultista aí, que é esse que vale então, vai. Pega o Google A palavra vem Termina- do termina grego. o seu raciocínio É a sobre ideia os que os fariseus. gregos tinham de carnalidade. Calma aí, gente, vamos lá. Vamos lá. Tô esperando pra saber qual é a vantagem de ser ocultista. Ainda não Show! descobri. Agora ir. eu vou mostrar a vantagem de ser cultista. Quer que eu possa ler? Pode. Vambora, então. Fala um pouquinho de quem tá na capa aí também, das práticas dele. Querido Aleister Crowley, né? É a favor de beber sangue? Não. Você não bebe o sangue de Cristo quando vai Não. comer o pãozinho? Não, É é simbólico. Simbólico, mas é Pelo o amor sangue de de Cristo. Deus. Vai ter um Quando milagre ele é que consagrado, ele converte, se né? torna o sangue de Cristo. Essa é a cruz de Cristo? Que Cristo morreu nessa cruz aqui Sim, é especificamente? o símbolo de tortura de Cristo, isso aí. É o símbolo. Tortura? É, de tortura. É que a gente Torturado nesse ressignifica, né? Beleza. Você precisa Vamos lá. estudar teologia. Muda você símbolos, não né, sabe o que parceiro? você tá Vamos lá, falando. vamos lá. Liberós, um dos livros que declaram, né, o que significa, por exemplo, uma das sacralidades que a gente estuda, que é a sacralidade de Telema. Nós reconhecemos o trabalho de Aleister Crowley como sendo de um profeta, que trouxe também uma boa notícia dentro do seu próprio tempo. E que bebeu sangue. Não bebeu sangue. Isso é uma acusação falsa. Então. Desculpa, é que eu não recebi essa corrente de WhatsApp Então tá que vocês bom. receberam sobre esse assunto. Então tá bom. Eu me Pô, baseio isso aí no eu não trabalho sei de dessa seus falácia. bibliógrafos. Essa falácia é boa. Não, eu baseio no trabalho essa de falácia é bibliógrafos. boa, vamos lá. Cita alguém que fez uma biografia do Crowley que comprova isso. Cita alguém do que vocês falaram que não foi vídeo de internet de WhatsApp. Oi? O quê? Vocês falaram que 90% dos cristãos dá mau fruto, rouba dinheiro e tal. Eu falei, cita a fonte. Vocês não tiveram Não também. precisa de fonte, é só você ir na igreja evangélica na esquina. Vai Vamos na lá. minha. Se você achar, eu Não, me não torno vou. cultista hoje. Vai, Liberós. vai, então onde eu vou também, eu quero Liberós ver você pra galera apresentar. conhecer também. Convido você aí pra você... Na sua igreja? Então sua igreja é uma onde exceção. onde eu frequento. Então sua Não igreja que é a deve minha ser uma igreja, exceção. que eu não me Não é uma considero de exceção. igreja. Calma. Faz o que tu queres, deverá ser o todo da lei. Tu não tens direito senão fazer tua vontade. Faz isto e nenhum outro dirá não. Todo homem e toda mulher são estrelas. Não existe Deus senão um homem. O homem tem o direito de viver pela sua própria lei, de viver de maneira que ele quiser, de trabalhar como ele quiser, de brincar como ele quiser, de descansar como ele quiser, de morrer quando e como ele quiser. O homem tem o nem direito sentido de isso. comer o que ele quiser, de defendeu beber o que incesto. ele quiser, calma aí. De morar onde ele quiser, de mover-se pela face do planeta como ele quiser. O homem tem o direito de pensar o que ele quiser, de falar o que ele quiser, de escrever o que ele quiser, de desenhar, pintar, entalhar, gravar, moldar, construir como ele quiser, de vestir-se como ele quiser. O homem tem o direito de amar como ele quiser. Inclusive o filho. Tomai vossa fartura e vontade de amor como queireis. Quando, onde e com quem quiserdes. Amor é a lei, amor sob vontade. Peraí, Você posso ver? vai Você ficar pode pôr nessa na história página de pra eu ficar ver? acusando de André incesto. Surak, para de usar a Bíblia. Tá aqui, Eu ó. posso, você Faça pode o que pôr na tu página queres. de novo, por Tá favor? aqui, ó. Não. Siga você isso tá daqui. vendo como você tem medo do que você acredita? Não. Se você pedir pra eu mostrar a Bíblia pra você, eu falo, leia toda. Porque a verdade tá aqui o que eu tô falando. É porque Quando isso daqui você é está com consagrado. medo, quando você está com medo de que eu veja as suas palavras, você não acredita nelas. É porque aí esse você se texto- mostrou ser uma fraude agora. Esse você texto- se mostrou ser uma fraude. Isso aí falou que se você tem o desejo, você acabou de falar, se você tem o desejo, faça. Você é livre pra fazer. Quando você vê uma mulher bonita e você tem desejo sexual, você vai lá e estupra ela? Estupra não. Ué, mas você não tá seguindo o seu líder, o seu profeta. amor Ele é a acabou lei, de amor falar sob isso. vontade. Ele acabou de falar isso. Peraí. Você tem vontade, Faça vai lá o que e tu faça. queres, Faz o que tu queres. Tá escrito. E você tem medo de eu ler as palavras e usar contra você, porque suas palavras são falsas. Eu nunca vou ter medo, pelo contrário, se você pedir, eu vou fazer questão de te dar uma Bíblia. Exato. Porque vai mudar a sua vida. Abaixa você o tom está um com pouquinho. medo, tá? Não, vocês falaram Abaixa o alto tom até um agora, pouquinho, então não mas- vem falar em questão de tom. Tenha Tá bom. respeito também. Esse texto Tá. é Você vê que consagrado. agora te pegou, né, forte Esse essa, né? texto é Peguei na sua consagrado. fraude Não, você não agora. pegou. Esse texto é, consagrado. É que agora Esse ficou livro- claro que você Calma, é Léo, fraude. sem interromper, peraí. Vamos lá. Esse livro aqui, ele é consagrado. Isso significa que ele participa da minha vivência Tá, sagrada. o meu gibi da Mônica significa também. que eu não deixo qualquer pessoa meu gibi tocar da nele. Mônica é consagrado. Logo se vê o nível dos cristãos que a gente debate, hein? Eu Oi? vou ficar Logo louco. se vê o nível dos debates. Ah, eu tô Então, vendo. mas- tem gibi não, consagrado? Você que virou uma fraude, eu não posso ver? Então, Calma aí, gente, gente sem vai interrupção. falar. Vai. É que eles estão falando há 30 horas. Pode ir, pode ir. Esse é o livro Mas sem sagrado, interrupção. consagrado? Vamos lá. Mas a partir de Ó, agora, sem interrupção. Vamos Quem lá. é o gigante da história? Eu falo de Davi e Golias, né? Ih, a propaganda agora. É que vocês são a favor Você do... fez a propaganda da sua loja, deixa ele fazer do livro dele. Deixa, Só pode você fazer, pode. oxe. É, Tô comentando. vamos lá. Eu achei que vocês todo mundo era livre, não é? eu livre. preciso fazer propaganda, contradição gente. o É que eu não sou tempo todo. socialista, Poxa, gente. eu trabalho. Ah, eu Vamos sou lá, lógico, é o seguinte. não é debuchado.
Vocês falham. A Bíblia é um livro que eu indico vocês lerem. Ah, você tem que chegar num nível. Pra ler a Bíblia. Pra ler- não, Se não for não. doutor... Seu João, Dona Maria, Deus quer se comunicar com você, lê a Bíblia. O livro dele é pra quem tá em outro nível. Nós somos leigos, como eles mesmos falaram aqui, e acusam a gente de não ser humilde. Então, primeiro, faça o que tu queres. A André Surak Faz o que quer fazer sexo com o Nossa, filho ele tá dela. apaixonado do Você André Surak, aprova? hein? Não. Não, a minha esposa Não é tá ali livre? e eu tô apaixonado pela minha esposa. Respeito. Mas você pensa muito na Respeito, Uraki. por Você favor. pensa muito na Uraki. Respeito, Você só por fala favor. nela. Tô te respeitando. Não. Quem tá Como falando vocês nela é estão você. falando disso, a gente tá Respeito, falando por da favor. Bíblia. Nós eu tô dentro de um só um contexto. exemplo. Faça o que tu queres. A André Surak, ela pode fazer o que ela quer? Cara, você não sabe interpretar o que é esse texto sobre faz o você que não tu sabe quer. interpretar a gente Bíblia. Não tem essa Não, mas peraí. capacidade Tudo incrível. bem. Vamos fazer o seguinte, Você não sabe porque todos os textos que vocês usaram, vocês deturparam. A gente não interrompeu, vocês estão interrompendo. Vocês não interromperam? Não. Que Nossa, isso, ele o tempo velho? todo enquanto eu tava Não, dando vocês É só fizeram voltar o pergunta, a gente episódio que vocês vão respondeu. ver. E a gente Tudo não bem. recebeu uma resposta até agora, mas tudo bem. Então vamos lá, eu vou fazer uma pergunta pra vocês falarem. Pode ser? Pode ser. Vamos lá. Fala o que significa faça o que tu queres. Porque qualquer brasileiro que eu vi faz o que tu queres, vai entender como. É fazer o que tem vontade, o que tem o desejo do coração. Eu vou citar um texto da Bíblia, vou citar Immanuel Kant, eu gosto muito de filosofia, e aí eu passo a bola pra vocês. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Cristo é o pináculo, é o acrópole, é o exemplo macro que nós temos que seguir e imitar. Segundo ponto, o Immanuel Kant, ele tem uma frase muito interessante, um filósofo do século XVIII, estude sobre Immanuel Kant, ele diz que a verdadeira liberdade não é fazer o que se quer, mas é falar não para os seus desejos e inclinações. Eu queria saber pra vocês o que é liberdade pra vocês, da interpretação do livro, se eu puder, né? Fantástico. Porque parece que é um gnosticismo, assim, só alguns Não, podem não... fantástico. Então vai lá. Fantástico, vamos lá. O termo querer em Telemann não necessariamente tem a ver com desejo ou fazer qualquer coisa que você queira na sua cabeça. O termo querer aqui tem a ver com vontade. A lei de Telemann é a lei da vontade. E vontade segue alguns colorários dentro de Telemann. O primeiro deles é que a vontade, ela é única. Ela é aquilo que você faz e que você se entrega completamente naquilo que você está fazendo. O segundo princípio é de que ela é desembaraçada de propósito. É aquilo que você faz e que você não faz para você conseguir um objetivo secundário a respeito daquilo. É a ideia de que uma pessoa que gosta de ensinar, ensina, independentemente dela estar ensinando para uma audiência de 10 mil pessoas numa sala com 10 pessoas. É aquilo que faz você se conectar com algo mais profundo dentro de si na realização dessa vontade. E o terceiro princípio é que você deve realizar a sua vontade em harmonia e paz. Se o que você tenta fazer como sendo a sua vontade fere o direito de outra pessoa a realizar a sua própria verdadeira vontade, isso não é verdadeira vontade. Isso não corresponde com a lei de Telemann. Mas pera, Telemann também o tem exemplo que relação... eu trouxe, eu esqueci seu nome. Fausto. Fausto, o exemplo que eu trouxe é de uma mãe, eu não vou citar o nome porque parece que eu tô, né? Uma mãe que quer ter relação com o próprio filho e o filho tem também essa vontade. Será que ele tem realmente Não, vontade? mas aí será subjetivamente. Ele falou que tem, vou acreditar na palavra dele. E se eles não têm, existe pessoas que têm essa vontade. O incesto é uma verdade que acontece no mundo. Eu não vou nem entrar na questão da lei de Moisés, que moldou a nossa lei até hoje, eu não vou nem entrar nisso. Austin Carwen, ele tá dizendo aí, faça o que tu queres. Todo respeito, pareceu mais um sofismo que você falou. Eu quero aqui... Ressignificou a palavra. Eu vou aprofundar então mais ainda. Esse é um profeta pra vocês como Jesus é pra gente? Seria esse cara? Não, porque vocês só seguem a Jesus. A gente tem ele como mais uma pessoa que também trouxe uma das grandes perspectivas de divino, uma das grandes referências. Mas voltando então pra explicar pra fazer um comentário. É porque assim, a gente segue Jesus justamente porque foi o homem que mostrou o caminho perfeito. E é tão perfeito que a gente sabe que ninguém de nós vai conseguir. Só que se todo mundo seguir um caminho ideal, a gente sabe que a sociedade vai ser melhor. Então, por isso que a gente segue isso. Porque não é bom só pra gente, mas é bom pra sociedade. Por isso que a gente segue ele. Eu não conhecia, pra falar a verdade, se Aleister Crowley, eu não entendo nada de ocultismo, mas eu tô vendo aqui algumas informações pra ele, né? Falava assim, do que Aleister Crowley ele fazia. Deixa eu falar, deixa eu só falar. Pesquisar. Deixa eu falar o que está aqui registrado. Então, dizia aqui que ele fazia abusos psicológicos e manipulação,
Ele usava de humilhação contra as pessoas, coerção moral, autoridade espiritual, tá? Incentivava a dependência emocional e financeira, promovia práticas sexuais ritualizadas, múltiplos parceiros, relação de poder assimétrica, tá? Ou seja, abuso sexual ele fazia, pressão psicológico, uso de iniciação espiritual como justificativa pra tudo isso, mostrava que os lugares que ele fazia essa prática, inclusive ele teve na Sicília, né? Ele viveu na Sicília um tempo, onde ele praticava isso, fazia essas práticas em lugares de condições sanitárias absolutamente precárias, onde tinha o uso de droga. Falei dos caras da Crocalândia, parece que eu tava certo, da liberdade dos craqueiros que vocês defendem, de acordo aqui com o mestre de vocês, né? E, inclusive, ele foi expulso da Itália, usava heroína, cocaína, né? E, nossa, tem uma lista aqui de um criminoso. Você entendeu a diferença da nossa referência e da de vocês? Por que eu acho que a nossa é um pouquinho melhor? Cara, te falar que tem vários pastores que se encaixam nisso aí que você falou tudo. Cristo se encaixa, eu tô falando da referência. exato. Porque Cristo? tem vários ocultistas, assassinos Pô, cara, e estupradores. 2000 anos atrás eu nem tava lá. Seguindo eles. Sinceramente. Ah, não tava lá. Não tava. Eu não tava lá na descoberta da América, então não foi descoberta. me perdoa. Descobriram a Calma aí, América. perdoa. Não, Vamos parar com esse argumento estúpido. Você acredita num cara que nasceu de uma virgem, cara? Eu não acredito. Tu acredita num cara que veio de uma virgem? Ele está registrado. Você acredita numa entidade que se aposta da outra? Não é Sim, transcendente? eu consigo ver. Nossa! Você consegue Pelo ver? menos eu consigo ver. Eu quero ver. Você me mostra? Me mostra. Agora aqui? Em qualquer Fazer lugar. um show aqui? Mostra aí o Não Bafomete vou fazer nada pra aqui. gente. A gente não pode ver nenhum livro Não, de vocês. peraí. É normal acreditar numa entidade, numa pessoa que morreu, que ela vai voltar, que ela fica vagando. É mais normal acreditar num cara que anda na água, que ressuscita, Nascer de uma virgem. Porque os outros falaram. Hã? Cara, Jesus não escreveu Bíblia, foram os outros que escreveu por ele. Só Então, que não tem peraí, um então, registro assim, só dos seguidores. é um monte de Tem gente registro falando, romano, nossa, tem registro o cara andava na água. Tradição oral. Nossa, o cara andava na água. Tu acredita nisso mesmo? E você tem os registros Porra. escritos romanos Então tu e acredita em egípcios. fada também. Hã? Você acredita em fada Você também? acredita que Jesus andando na água? Peraí. O que tá mais próximo Peraí. de acreditar em Mas fada Adão são e Eva é vocês. metáfora. Peraí, vocês acreditam. Tem várias Isso linhas está como teológicas. literal, pelo amor de Deus. Tem gente. várias linhas Oi? teológicas. É. A questão é que, se vocês fossem ateu, aí tem lógica. Tem lógica. Agora, eu acredito que o espírito baixou em mim e agora eu sou outra pessoa falando com você. Aí, nascer de uma virgem, é um absurdo. Não tem lógica. E Se esse Pô, eu acho que tem muito mais lógica o espírito vir na pessoa do que uma pessoa nascer da virgem. Se vocês acreditam no transcendente, isso é transcendente, o espírito em outra pessoa. Nascer de uma virgem também é transcendente. Eu tô discutindo com o ateu ou com alguém que acredita no transcendente? Nenhum nem outro. Vocês não E acreditam no ocultistas. Vocês não acreditam no transcendente? Então tá bom. É diferente.